Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria aproveitar alguns dados que nós temos aqui de um paciente para a gente rediscutir a nossa utilização da fórmula do Carbone, que é uma fórmula que atende a muitas necessidades, apresenta a possibilidade de uma grande especificidade, porque nós podemos personalizar alguns componentes dessa fórmula, dessa equação. Então, só para relembrar, a fórmula de Carbone é uma fórmula utilizada para fazer a prescrição da intensidade do exercício aeróbio, do treinamento aeróbio, também denominado como treinamento cardiorrespiratório ou cardiovascular, onde a frequência cardíaca de treino, a frequência cardíaca que o indivíduo vai buscar durante o seu treinamento, durante aquela sessão de exercício, ela é obtida por meio desses componentes. A frequência cardíaca máxima do indivíduo, que vai sofrer influência de vários fatores, o mais importante deles é a idade, mas que também será influenciado pelo uso de determinadas medicações, principalmente os beta-bloqueadores, assim como a frequência cardíaca de repouso desse indivíduo, que também será influenciada pela presença de certas medicações, mas também pela própria performance cardíaca, lembrando que, por exemplo, atletas bem condicionados apresentam uma frequência cardíaca de repouso mais baixa, e dessa forma a gente vai cada vez mais personalizando essa equação. A intensidade de treinamento, que será, na maioria das vezes, entre 60% a 80% da frequência cardíaca de reserva, que é esta diferença entre a máxima e o repouso, mas que em certas situações nós também podemos utilizar, e aí no nosso ambiente aqui, que é um ambiente que trabalha com o paciente que está vindo de uma condição um pouco mais precária, nós utilizamos inicialmente 50% de intensidade. E mais uma vez, somando aqui o valor da frequência cardíaca de repouso desse indivíduo. Desta forma, é possível personalizar e individualizar o treinamento desse indivíduo de acordo com as características desse indivíduo, não só a sua idade, mas também a sua condição física, a presença da medicação e assim por diante. Um outro fator que é importante nós levarmos em consideração para entendermos melhor essa prescrição do exercício com base na fórmula do Carbone é a diferença entre atividade aeróbia e exercício aeróbio. Lembrando que não é porque em uma determinada atividade nós estamos utilizando predominantemente o metabolismo aeróbio que essa atividade será então considerada um exercício. Essa relação não é tão direta assim. Inúmeras atividades aeróbias não terão efeito de condicionamento, porque é uma atividade de muito baixa intensidade, consequentemente nós não podemos denominar isso como um exercício aeróbio. O exercício ele tem capacidade transformadora. É algo que é feito em uma determinada intensidade que levará à transformação do organismo desse indivíduo, uma transformação de caráter positivo. E é com base nessa diferença que nós utilizamos essas intensidades. E aí que vale a pena a gente entender um pouquinho mais do uso dessas intensidades. Quando observamos esse gráfico, onde nós temos no eixo X a potência que esse indivíduo está exercendo ali numa bicicleta ergométrica, a gente está utilizando aqui a bicicleta como exemplo, e no eixo Y, o VO2, o consumo de oxigênio, nós temos aqui a quantidade de oxigênio que esse indivíduo está consumindo em função do esforço que ele está fazendo. Mas nós também podemos olhar para esse gráfico como se nós estivéssemos olhando para a frequência cardíaca que esse indivíduo apresenta, conforme a intensidade do esforço aqui vai aumentando. E nós temos as divisões. Quando a intensidade desse esforço é abaixo de 50%, nós consideramos essa atividade como uma atividade leve. De 50 a aproximadamente 65 ela será moderada, acima de 65 intenso e acima de 80 muito intenso. Mas o que está ocorrendo nessas transições que vão caracterizar um exercício de moderada intensidade ou um exercício muito intenso e assim por diante? A partir de aproximadamente 50%, nós temos uma maior participação, o começo aí, uma entrada um pouco mais significativa do metabolismo anaeróbio e, consequentemente, com uma formação um pouco mais intensa de ácido lático, ou seja, esse indivíduo já está começando a fazer um pouquinho mais de acidose. Abaixo desse ponto, esse aumento do ácido lático ele não ocorre. Então, ele é uma situação bastante confortável para o organismo, uma situação onde o organismo do indivíduo conduz esse esforço com muita facilidade. E a partir desse ponto, entre 50% a 65%, onde nós temos uma maior participação do metabolismo anaeróbio, nós começamos então a formar um pouquinho mais de acidose e o nosso organismo não gosta dessa situação e, consequentemente, ele vai tentar reverter isso por meio de adaptações que vão favorecer a entrega de oxigênio para os tecidos. Adaptações essas que são melhora da eficiência respiratória, melhora da eficiência cardíaca como bomba de ejeção de sangue, melhora da perfusão sanguínea por aumento da vascularização e uma melhora no próprio músculo em utilizar esse oxigênio que está chegando, favorecendo então o metabolismo aeróbio. Então é importante que o indivíduo faça o exercício a partir desse ponto de transição, porque abaixo disso não será considerado exercício, e sim uma atividade física e não um exercício físico. E acima de 80%, obviamente que variando aí de indivíduo para indivíduo, nós teremos uma participação tão intensa do metabolismo anaeróbio, que é um metabolismo que consegue gerar muita energia, mas pouco eficiente em função do tempo, que consequentemente o indivíduo vai interromper esse exercício num tempo curto, e esse tempo será tão curto que não será o suficiente para promover adaptações cardiovasculares. Repito, adaptações cardiovasculares. Obviamente que treinar nessa faixa de exercício muito intenso trará outras adaptações para o indivíduo, então também é possível se treinar acima de 80% da frequência cardíaca de reserva, ou também acima do VO2 máximo desse indivíduo, que são situações sinônimas. Agora, lembrar que se o objetivo é promover um treinamento aeróbio, eu preciso ficar dentro dessa faixa, porque nesta faixa é que nós teremos as adaptações aeróbias mais importantes. Eu não posso nem ficar abaixo disso, porque não será considerado um exercício físico, e nem acima disso, porque eu não alcançarei o objetivo de promover melhoras cardiorrespiratórias, cardiovasculares, melhora do metabolismo aeróbio desse indivíduo. E aí, só para exemplificar isso para vocês, essa transição desse ponto, que é denominado também por meio do teste cardiopulmonar como primeiro limiar aeróbio, e também esse segundo ponto, que é o ponto de compensação respiratória, eu quero me utilizar aqui desse teste cardiopulmonar de um paciente nosso, que já é um teste pós um período de reabilitação,
um paciente do sexo masculino de 57 anos, que, olha só que interessante, por meio da análise dos gases realizado durante esse teste, os gases respirados, foi identificado o primeiro limiar, o limiar anaeróbio desse paciente. E olha que interessante, ele ocorreu a 65% do VO2 máximo. Ou seja, a aproximadamente 65% da reserva da frequência cardíaca, ou seja, 65% ali na fórmula do Carbone. Então a fórmula do Carbone, ela tem essa similaridade, ela consegue se aproximar bastante dos pontos específicos de transição metabólica desse indivíduo. E quando vamos observar que o resultado do ponto de compensação respiratória, também denominado como ponto de descompensação respiratória, olha onde ele ocorre, ó, com 89% do VO2 máximo. Então a prescrição clássica, padronizada, de 60% a 80%, ela tem uma similaridade muito grande com os valores reais do indivíduo, mas que vão variar de indivíduo para indivíduo. Então, ter treinado este indivíduo se utilizando da forma do Carbone aumentou em muito as chances de sucesso dessa prescrição de treinamento. E aí eu aproveito também para parabenizar a equipe aqui do Instituto Heart de Cardiologia pelo sucesso no processo de reabilitação deste paciente. Vamos observar aqui as características desse paciente quando ele começou no programa de reabilitação aqui com a gente. Era um paciente até então com 55 anos, a data desse exame é 25/10/2021. Ele apresentava uma fração de ejeção de 0,33, foi um paciente com uma miocardiopatia. E que esse comprometimento cardíaco foi confirmado pela ressonância magnética, onde se observou uma fração de ejeção de 22%, ou seja, um paciente aí com bastante limitação de funcionalidade cardíaca, que estava se iniciando no nosso programa de reabilitação. E aí ele fez um teste ergométrico, o 10/11/2021, apresentou um VO2 baixo de 20,86, para um indivíduo desse nós esperaríamos aí um valor aproximadamente entre 30 a 35 ml por quilograma minuto de VO2, uma aptidão cardiorrespiratória fraca, segundo a American Heart Association, e o grupo funcional 3 da New York Heart Association. Aí esse paciente se iniciou aqui no nosso programa de reabilitação. E depois, depois aí de 2 anos de reabilitação, o paciente está em reabilitação constante, é um paciente que criou muito gosto pelo treinamento físico e continua aqui com a gente, ele teve uma melhora do seu VO2, agora alcançando um valor de 31,3, que corresponde a 98% do previsto. Olha que incrível, pessoal. Um paciente com comprometimento cardíaco importante e que hoje apresenta aí uma função cardíaca, uma função de capacidade aeróbia de 98% do previsto. Ou seja, condição de capacidade aeróbia absolutamente normal. Tá? Então acho que serve muito para a gente aí de lição, de aprendizado, o quanto que a forma do Carbone pode ser eficiente e trazer resultados aí acima do esperado segundo as diretrizes. Porque o ganho que nós tivemos com esse paciente e que tem acontecido com outros aqui, são ganhos percentualmente acima do esperado. Então aproveito aqui para transmitir o meu parabéns para toda a equipe do Instituto Heart. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre os nossos cursos, é só entrar no nosso site. Bom, um abraço, pessoal. Obrigado.